Como conseguir eliminar a quebra de caixa? Tenho que conviver com isso enquanto eu estiver operando o meu posto? Bom, antes de entrar no assunto, eu sou o Carlos Bispo do portal Seu Posto de Gasolina, e se você caiu por aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, então peço para que você se inscreva e também aproveite, clique no sininho para poder receber todas as notificações quando um vídeo novo estiver no ar. Tá legal? Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita antes que eu comece o tema e se inscreva. A questão é a seguinte: eu sou obrigado a conviver com a quebra de caixa? Basicamente, desde quando eu conheço a operação de posto, desde quando eu comprei meu primeiro posto, eu sempre convivi com a questão de quebra de caixa. E mesmo passado mais de 10 anos ainda, por todo esse período e até hoje, eu ouço reclamação por parte dos empresários e por parte dos gerentes financeiros dos postos a respeito da quebra de caixa. E existe uma solução? Você tem essa solução no seu posto hoje? Como que você consegue eliminar ou diminuir essas quebras de caixa? Bom, lógico que hoje nós temos um pouco mais um avanço com relação ao que existia há 10, 15 anos atrás. Hoje você pode reduzir o risco de ter uma quebra de caixa com os controles de automação. E hoje, com o avanço da tecnologia, claro, e o sistema de automação, é possível você identificar. Talvez você tenha um posto menor que não tenha tido acesso ou já viu em algum outro posto do seu concorrente ou um outro local que você foi, quando o frentista, com o seu próprio crachá, ele aproxima esse crachá na bomba e automaticamente você enxerga um pino que faz a medição e a liberação do abastecimento. Isso é chamado de identificador de frentista, identificador de abastecimento. Ele é utilizado exatamente para saber se naquele momento, aquela bomba, né, aquele bico que foi abastecido pelo frentista X, automaticamente, na liberação do pagamento, ocorreu o confronto desse abastecimento e a saída de combustível foi igual ao valor, né, de entrada no caixa, isso fazendo correlação ao seu preço de venda. Então, simplesmente, esse sistema ele já consegue reduzir qualquer tipo de quebra de caixa do dia a dia. Mas isso não é a solução vital, não é a única solução. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que você consegue melhorar a operação do seu posto, melhorar os resultados, melhorar a questão financeira, a partir do momento que você se compromete com processos, né, que são os procedimentos, as padronizações das atividades, e também quando você se compromete com o quê? Com o controle financeiro, com o registro financeiro, com clareza. Aí sim, você consegue evitar muitos problemas que provavelmente possa existir no seu posto. Porque o operador ele gosta muito de terceirizar a culpa por algo não estar dando certo. Se cai a galonagem no posto dele, automaticamente ele entende que o concorrente está agindo de má fé, que a crise do Brasil está atrapalhando, que viver com imposto não dá mais. Cara, para com isso, porque crise existe em todos os segmentos. Farmácia tem crise, padaria tem crise, supermercado tem crise, todos têm concorrentes, todos estão no varejo. E todo varejo tem o quê? O acompanhamento de mercado, tá legal? É claro que isso não é o foco. Eu só quis passar para você aqui a terceirização de culpa que eu falo. Então, quando você tem algum problema no posto, você resolve fazendo o quê? Virando as costas ou deixando rolar? Não, você tem que ter os processos, que eu bato na tecla sempre quando, nos meus cursos, quando eu explico, né, que deve existir o quê? Processos. Você tendo processo e tendo clareza e tendo comprometimento, automaticamente você consegue reduzir muito os problemas existentes no seu posto, porque você para de gerar desperdícios, né? Você acaba com o retrabalho, acaba com os desperdícios. Agora, voltando na questão que eu parei sobre a identificação do frentista, a identificação de abastecimento, essa não é a única salvação, porque também requer o quê? Um bom investimento. Hoje você vai gastar aí por volta de até 20 mil reais, dependendo do seu posto. Pode ser um pouco para mais, um pouco para menos, mas eu só quero te passar uma ideia, que não é um processo barato. Tá? Então aí você pensa, poxa, Carlos, para eu fazer isso, eu não tenho disponibilidade de gastar e investir no momento da operação 20 mil reais. Eu tenho um posto que de repente vende 100 mil litros, vende 150 mil litros, e eu não estou tendo lucro, eu não fiz uma reserva financeira. Como que eu vou investir? As minhas bombas talvez são mecânicas, eu não consigo fazer automação.
como que eu resolvo esse problema? Significa dizer que eu vou ter o quê? Esse problema de quebra de caixa para o resto da vida, né? Enquanto eu tiver o custo? Bom, é aí que eu te dou a má notícia, tá? Você não precisa conviver com a quebra de caixa, tá? Você não precisa também, a boa notícia, única e exclusivamente, ter 20 mil reais para investir no seu posto. Tudo tem que ter processo. Você pode ter um pouco mais de trabalho, um pouco menos de trabalho. O fato é que se você se comprometer de alguma forma, dependendo do seu controle, do seu processo criado, ou dependendo da tecnologia, não importa. Se você tiver tempo e dinheiro para poder investir em tecnologia, muito bom para você, porque tempo é dinheiro. Então, se você tem tempo para poder implementar o sistema, e tem dinheiro para poder investir, ótimo. Por quê? Porque depois de um tempo vai te sobrar muito mais tempo, porque você não precisa mais ficar correndo atrás de processos, atividades, erros, né? Fechamento de caixa, por que faltou, por que não faltou, e simplesmente você tem a vida facilitada. Agora, se você não tem, é essa dica que eu vou te dar agora. Use os processos. Tá? O que é usar o processo? Crie, de certa forma, procedimentos que possam garantir ou reduzir mais o risco de quebra de caixa. E como que você faz isso? Bom, se você ainda é um posto menor, que tem as bombas mecânicas, claro, você perde alguns centavos. Eu sempre digo que é o bom senso. Nunca vai ser. Por exemplo, se você abasteceu, o cliente pediu para abastecer R$ 50, você já deve ter visto que quando você vai com as bombas mecânicas, é comum você ir e chegar em R$ 50 e 6 centavos, 3 centavos, por exemplo. Tá? Não é legal? Não é legal. Por isso que a automatização, as bombas digitais, já te facilita, porque muitas vezes só o que você economiza com os centavos, né, pela certeza daquilo que você abasteceu com as bombas digitais, em um período aí de 5 a 10 anos você consegue recuperar o valor do investimento nessa bomba digital. Mas é claro que até pela legislação já não é praticamente aceitável mais as bombas mecânicas. Mas muito se dava anteriormente as diferenças baseadas pelo bom senso mediante a utilização das bombas mecânicas, como eu te disse, passado alguns centavos. Mas hoje já é um pouco mais difícil, hoje obrigatoriamente você já tem as bombas digitais. E isso faz com que já diminua razoavelmente. Agora, Carlos, simplesmente o problema é então por eu não ter investimento para poder colocar lá algum sistema de controle, né, de abastecimento, ou também por eu não ter processos criados, nem algum tipo de procedimento que possa reduzir as quebras de caixas? Bom, nessa segunda pergunta, eu acredito que sim. Como eu sempre digo, se você quiser se comprometer e criar processo, você vai resolver, você vai eliminar. De que maneira? Você vai ter que conhecer seu posto, pois o seu posto tem uma peculiaridade diferente. O que você tem que entender é como funciona a sua operação. Se você tem mais do que um turno, se você tem 2, 3 ou 4 turnos, não importa. Você tem que criar mecanismo que, de certa forma, você consiga fechar. E se, de repente, um determinado caixa, vamos falar o seguinte, você tem um sistema, a bomba sua digital, e, por sua vez, você ainda está encontrando quebra de caixa, né? Está dando, na hora de fechar o caixa, está faltando dinheiro, por exemplo, automaticamente é um problema de processo. Pode ser, de repente, algum frentista que abasteceu e não recebeu, ou ele abasteceu um valor e recebeu outro, né? Ou algo que não esteja fechando em termos de abastecimento e recebimento. Isso acho que é bem claro para você, chovendo molhado eu ficar falando. Mas o que você pode fazer para reduzir isso? Você que é dono, você que é gerente, pode fazer o quê? Essa verificação compartilhada. Então, no fechamento do caixa, vai lá e acompanhe. Se reúna com a equipe, com o responsável, talvez seja o frentista caixa, talvez seja o promotor de loja, caso os recebimentos via cartões e o caixa fique na loja. Mas o importante, o fato é que você se reúna com as pessoas responsáveis e verifique de imediato por que existiu aquela diferença. E comece a pontuar em quais turnos e qual equipe está ocorrendo. Tá? Dessa forma, você vai mapeando e você vai fechando essa verificação. Porque o que ocorre muitas vezes, a falta de comprometimento em processo de imposto, é que ele fecha o caixa, de repente o caixa foi fechado, tem divergência, mas o gerente ou proprietário só vai ver que ocorreu essa diferença depois de uma semana, depois de 10 dias. Aí não tem como voltar histórico. E nesses 10 dias já ocorreram várias faltas de caixa. Então, por isso que eu te digo que é questão de processo, acompanhamento,
comprometimento. E se você se comprometer, se você acompanhar e fazer essa verificação, com certeza você vai identificar o porquê da quebra de caixa. Claro, deixando a ressalva que existe uma margem permitida do bom senso. Alguns centavos, tudo bem. Se você tiver lá 3 centavos, 4 centavos por turno, é totalmente aceitável. Até R$ 1 ou até R$ 5. Aí você vai pela questão da materialidade. Agora, se você perceber que são equipes específicas que está sendo essa diferença, ou que são turnos diferentes que está ocorrendo essa diferença, e esses erros, essas quebras de caixas se acompanham e são consistentes, claro que automaticamente algum elo dessa equipe não está funcionando como deveria funcionar, ou está cometendo algum erro na hora de abastecer ou receber. Então, é muito importante que se verifique. E um outro ponto a ressaltar, que gera um pouco de polêmica, e que nesse momento eu só vou mencionar para você que você deve avaliar bem, é a questão de você descontar dos salários, né, do frentista caixa ou do frentista responsável pelo fechamento de caixa ou promotor de loja. Então é isso. Em um outro momento eu posso falar um pouco mais sobre se deve descontar ou não do frentista caixa, de toda a equipe. Será que é justo descontar da equipe ou não? Então, num próximo vídeo, eu vou abordar um pouco mais esse tema polêmico, que é se desconta ou não dos frentistas ou equipe responsável por todas essas quebras de caixa. O objetivo desse vídeo é dizer o seguinte, que tem como você eliminar e que dá para conviver com a quebra de caixa sim, desde que você esteja comprometido, que você tenha clareza e que você tenha o quê? A consistência em estar fechando os caixas e verificando diariamente. Se você é responsável pela gestão financeira, esse papel é seu. Tá legal? Então, essa é a dica que eu queria deixar. E, novamente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E abaixo também na descrição, eu deixo alguns presentes para você poder baixar e poder já utilizar no seu posto. Então, verifique aí que pode ter algo que possa interessar e também te ajudar no dia a dia. Um grande abraço e até logo.